Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos começando mais um evento ao vivo, mais uma live aqui em todas as plataformas. Professor Luiz Fábio com vocês. Para você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, nós temos feito esse trabalho aqui de conscientização, um trabalho com uma utilidade pública, de alertar todos os brasileiros em todos os continentes do mundo. Nós começamos isso com o primeiro vídeo há aproximadamente 2 meses. Toda semana a gente faz uma live com perguntas, um debate ao vivo, tentando desmistificar, tentando mostrar a importância de você dar toda a atenção necessária, porque nós vivenciamos isso com os orientais. Nós criamos esse canal aqui no YouTube com a intenção de alertar cada família brasileira e explicar o que nós vimos lá na China, o que nós vimos em Taiwan, o que nós passamos nos Estados Unidos. Nossa área é a área de direito internacional, nós vivenciamos isso aí há mais de 25 anos. Somos especialistas também do Project Management Institute. Somos integrantes da CAGO, que é uma comunidade científica ligada à Casa Branca, à Universidade de Harvard, de Georgetown, e a gente colabora com alguns trabalhos nossos aí voluntários na área de engenharia, estatística e ciência de dados. E o nosso objetivo aqui é fazer um apanhado de todas as universidades do mundo, todas as principais fontes, referências e uma metodologia científica, apresentar para vocês a situação real do que está acontecendo nesse momento no mundo. Nesse momento, pela Johns Hopkins University, que é o nosso dashboard inicial, um dos que a gente utiliza. Nós utilizamos aqui desde janeiro mais de 300 fontes com metodologia científica, com nada de achismos. Sempre a gente tem mostrado para vocês a ciência na prática. Então aqui você tem, nesse momento, 2.468.733 casos no mundo inteiro de Covid-19. E eu fui um dos primeiros brasileiros a alertar para vocês. Vocês devem lembrar, ainda no Facebook a gente alertou. Hoje eu trago para vocês um depoimento emocionante de um dentista que perdeu uma prima, o Alexandre, perdeu a Isabel. E inclusive quero aproveitar o momento para desejar os nossos pêsames aqui a essas mais de 2.700 famílias que nesse momento estão enterrando seus parentes. E é muito triste o que está acontecendo no país inteiro, e é muito mais triste ainda ver que algumas pessoas estão brincando com o Covid-19. Que alguns políticos ainda não perceberam a importância de salvar vidas nesse país. Isso é muito pior do que o que a gente está vendo nesse momento. Nesse momento nós temos 40.212 casos com 2.702 falecimentos. É muito grave. Muitos não atentam, mas quando eu estava na China, quando a China chegou em 323 casos, eles fizeram a maior operação médica estratégica de guerra da história. O que foi isso, professor? Eles fecharam Wuhan, que é o distrito de Hubei. Hubei é praticamente o estado. Então você tem a província ali e você tem Wuhan como capital de Hubei. O que os chineses fizeram? Eles cercaram todo o distrito de Wuhan e fizeram uma das maiores, para mim, a maior operação, né? Eu já convivi com isso há muito tempo. Como vocês viram nas outras lives, eu demonstrei para vocês aqui, desde o início, a gravidade que seria o coronavírus, porque a gente já tinha estudado isso desde a gripe espanhola. Expliquei para vocês que a gripe espanhola, na verdade, era a gripe americana, porque ela começou no Kansas durante a Segunda Guerra Mundial. Então o nome acabou ficando gripe espanhola porque a imprensa da Espanha era muito imparcial, acabou conduzindo e acabou sobrando essa denominação para eles.
Como eu sempre faço aqui com vocês, já estão começando a chegar as perguntas. O nosso debate aqui é um debate científico, mas que tem a intenção de alertar a população inteira para que a gente traga isso para o debate. Nesse momento, nós temos aqui pelo World Matters 2.475.005 casos no mundo inteiro. Estados Unidos continua com a mesma média que eu citei para vocês. Também nós acertamos essa previsão desde o começo. Eu citei para vocês desde a primeira live que os Estados Unidos seria um epicentro do mundo. Esses estudos que nós fizemos, se você está entrando na nossa live pela primeira vez, é só olhar os outros vídeos. Cada live que foi feita, ela tem tudo isso pormenorizadamente, tá? É só você ir lá. Então, em cada live que nós fizemos, tem todos esses estudos científicos detalhados. Nós também fomos pioneiros em apresentar a previsão do Imperial College, junto com outros colegas, e como o Covid-19 seria esse terror que já está acontecendo. Mas principalmente, talvez eu tenha sido um dos únicos a estar lá na China nesse momento. Então nós entendemos de China muito, porque a gente já teve diversas vezes lá, nós trabalhamos com isso, estudamos lá. Então a gente tem uma ideia do que é a China, o que poucos brasileiros têm, tá? Isso eu já comentei em outras lives, vou continuar comentando, tenho ensinado para vocês. A China é um país com 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 mil pessoas. Esse número que você está vendo hoje aqui, de 82 mil, como eu citei para vocês, 82.747, só tiveram 12 casos hoje. Isso aqui não é porque eles não souberam trabalhar, não. Como eu expliquei detalhadamente para vocês, a China foi o maior controle que foi feito já em uma operação médica na face da Terra. Eles erraram no começo, tá? Como eu citei toda a história, desde a origem do coronavírus para vocês, que agora está sendo posto em dúvida mais uma vez. Isso é comum. Todas as vezes, isso teve em 1918, com a pandemia da gripe espanhola. Isso teve, como eu expliquei para vocês, no salto adiante. O salto adiante foi o maior período de fome da China. Morreram mais de 40 milhões de chineses com o grande salto adiante. Teve a Guerra dos Pássaros, que eu comentei para vocês, Mao Tse Tung. Falei sobre tudo isso na live anterior. É só você voltar lá que você vai entender pormenorizadamente o que aconteceu. Falei também no LinkedIn, tá aqui o nosso LinkedIn, você pode entrar lá para conhecer a gente, tá? Tem lá todos os cursos, por onde a gente já passou, que já nesses 26 anos aí de experiência internacional, você pode ir lá que eu vou comentar. Falei para vocês de Taiwan, só você voltar na live anterior, expliquei para você como que Taiwan funciona, por que Taiwan está controlando. Taiwan nesse momento tem essa zoadinha por causa da chuva, tá, pessoal? Tá chovendo aqui no escritório, chove agora em Brasília nesse momento. Como a gente tá ao vivo, é tudo ao vivo mesmo, não tem edição. Vocês sabem que aqui a coisa é muito direta, muito humilde, muito simples, mas principalmente com muita informação fidedigna, sem ideologia, informação correta e científica para você. Então vamos lá. Taiwan, eu citei para vocês também nas lives anteriores. Fiz a predição. E a predição aconteceu, tá aqui, ó. Turquia e Irã iriam ultrapassar a China. Falei na primeira live que os Estados Unidos seria o epicentro do mundo, tá aqui, aconteceu, tá encostando em 800 mil casos. Espanha, 200 mil casos já. Itália, 181 mil. França, 155 mil casos. Alemanha com 146 mil. E a China aqui, ó, controlou. Brasil já encostando na Rússia, encostando na China, com um número alarmante de casos de Covid-19. E como eu citei para vocês na live anterior, vamos comparar aqui quantos testes nós já fizemos. 63 mil aproximadamente testes. Agora olha quantos testes os Estados Unidos já fizeram. Aproximadamente 4 milhões. Quantos testes a Itália já fez? 1.399.000 aproximadamente. Quantos testes a Espanha já fez? 930 mil. Quantos testes a França, a Alemanha já fez? 1.728.000. Então nós ainda não estamos nem em 2% do que vai ser isso aqui no Brasil. O que isso quer dizer com isso, professor? O que eu quero dizer para vocês
é que a situação é muito grave. Eu quero dizer para vocês, é isso aqui, ó, como eu mostrei na live anterior, com o estudo de análise de dispersão, onde você consegue fazer todos esses cálculos tendo o número de pessoas, o R0 que a gente chama, que é a quantidade de pessoas infectadas inicialmente, a quantidade de assintomáticos iniciais, você consegue ter um modelo, tá, de dispersão para ter uma ideia de quando vai ser o pico da pandemia, que eu estimei na live anterior para vocês, que seria por volta do dia 15 de maio. Estamos dentro do planejado. São estudos científicos, não é achismo não, tá? É estudo científico com fórmula, com equação ordinária diferencial, com tudo que a gente aprendeu em engenharia e ciências de dados nesses 30 anos aí. Então, eu citei a fórmula para vocês aqui, coloquei a fórmula do gráfico para vocês, mostrei uma simulação, tá? Do EpiCalc, que a gente chama. Deixa eu ver se eu trago aqui, tá aqui, ó. É o simulador de epidemias. Lá onde tem população suscetível, população exposta, número de infectados, população de removidos, número de recuperados, número de hospitalizados e fatalidades. Então, são estudos científicos. Nesse momento de tanta insensatez, de tanta falta de gestão e liderança, de tanta falta de maturidade, ouçam os especialistas, ouçam os cientistas. Eu não posso falar para vocês aqui tudo que eu vi na China, porque eu vi as pessoas caindo no metrô. Mas eu filmei e botei lá no meu Facebook algumas coisas. O que eu posso dizer para vocês é, essa doença, ela não perdoa. Ela é muito perigosa, ela mata muito rapidamente. Professor, o senhor comparou com H1N1 na vez passada e comparou com a tuberculose, comparou com a febre, com a gripe espanhola, comparei com a dengue. Você tem quintal aí, tem que limpar o quintal também. Dengue também é outro perigo, tá? Não é porque tem o Covid-19 que a gente vai esquecer a dengue. Também é outro perigo, eu alertei para vocês também. Tá aí a China nesse momento, ó, 77 mil recuperados, 82.747 total o número de casos lá. Esse é o nosso Covid Visualizer. Você pode ir visualizando por país, girando o globo, tá? Tá aqui eu vou deixar aqui nas fontes para vocês poderem depois usar aí. Tudo que a gente está falando aqui tá aí para vocês consultarem, tá bom? Mas vamos lá. Por que que o Covid-19 é tão perigoso? Por que que ele mata tão rápido? Primeiro, porque você não vai ter uma quantidade de hospitais para atender todas essas pessoas simultaneamente. Segundo, porque mesmo que nós tivéssemos estrutura para atender tudo isso, tem as outras doenças que estão acontecendo e que aconteciam normalmente. Quando você olha esse pico aqui em São Paulo, no Rio, no Distrito Federal, no Ceará, Santa Catarina, Paraná, Minas, Bahia, Pernambuco, né? Chegando aqui no Maranhão, chegando em Goiás, Espírito Santo, é muito grave. Nesse momento, nós não temos que estar discutindo se vai abrir comércio, se as pessoas têm que ir para a rua, se não é para usar máscara. Nós já falamos disso nas lives anteriores. Tem que usar máscara, é obrigatório. Os chineses usaram, os orientais usaram, Taiwan usou, Coreia do Sul usou, Japão usou, Hong Kong usou. E quem não usou, vai acontecer o que aconteceu com os Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos está nesse padrão que está hoje? Ah, professor, porque criaram uma arma biológica na China e os americanos não sabiam. Ah, gente, por favor, né? Falei disso nas lives anteriores aqui. Vamos elevar o debate. Muitos de vocês que me acompanham sabem que a gente não faz aqui achismo. Nós temos evidências. Muita gente que está falando de China aí, nunca foi na China. Muita gente que está falando de Taiwan, para vocês, nunca foi em Taiwan. Tem muito especialista aí nos orientais que nunca foram lá para fora. E você vai acreditar em quem? Então vamos falar o que é verdade. Por que esse interesse dos americanos nesse momento em só falar da China? Por que será que o Trump não assume a responsabilidade que ele teria que assumir? Os chineses erraram, professor, erraram. Não estou dizendo que eles estão certos.
Erraram no começo da pandemia, mas eles alertaram o mundo inteiro. A OMS alertou o mundo inteiro. No dia 7 de janeiro, já mostrei nas lives anteriores todo esse cronograma para vocês, com todas as fontes, detalhadamente. Isso tem tudo lá na live anterior. Todo o mundo sabia do coronavírus, tá? Isso aqui a gente acompanha direto. A gente está acompanhando em Harvard, Stanford, MIT, Unicamp, USP, universidades da Alemanha, da China. Deixa eu ver se tem do Japão aqui. Do Japão também, tá aqui, ó. A gente acompanha isso diariamente. Do pessoal da Fiocruz aqui. Tá aqui também, ó. Então a gente está acompanhando isso estatisticamente. Lá na Kaggle, a gente tem números aqui do mundo inteiro. Então tá aqui, ó. Você tem relatórios chegando de 2 em 2 minutos do mundo inteiro. Tá aqui, ó. E cada um desse aqui é um relatório científico. Não é achismo, não. São relatórios. A gente trabalha em cima de estatística, de engenharia de dados, da informação correta. Então, vamos acabar com isso de achismo. O Trump, ele precisa nesse momento, como vai ter eleição agora nos Estados Unidos, e ele é candidato, ele precisa comprovar para os americanos a irresponsabilidade dele. Porque ele foi negligente. Ele sabia que ia ter uma pandemia, como nós aqui no Brasil sabíamos também, como o resto do mundo inteiro sabia, só que nós não fizemos, nem os americanos não fizeram, nem os italianos não fizeram. A França também começou a fazer, mas não terminou. A Alemanha começou a fazer, mas não controlou. Então, não são os chineses que têm culpa de estar esse número que está aqui em cada país, não. Todo mundo foi avisado. Quem tem culpa é quem não agiu para resolver isso aqui. Quem tem que estar sendo culpado agora é por que os Estados Unidos não usaram as máscaras que os orientais recomendaram desde o começo. Por que nós aqui no Brasil continuamos com essa teimosia de sair nas ruas, encarar com uma febrezinha e não tá utilizando máscara, quando o resto do mundo oriental utiliza máscara já desde da MERS, desde a SARS primeira. Esse agora é o SARS-CoV-2, não é o primeiro não. Não se está falando coronavírus de agora não, se fala nisso há muito tempo. Então, não é a questão de se correr atrás, se vazou, se não vazou. Os americanos sabem que não vazou nada. Os americanos sabem que aquilo foi uma coisa da natureza. Não tem arma biológica. Não faz sentido. Eu vi lá o que era. Eu visitei o Wuhan. Eu estava lá. O que eu estou falando para vocês, tem coisa que a gente não pode exprimir, né? Mas o que eu posso afirmar com precisão para vocês é que há um efeito aí exatamente em virtude disso. Não faz sentido eu criar uma arma biológica para matar a minha população. Morreram muitos chineses, morreram quase 5 mil chineses, e eles têm 82 mil casos de contaminação, com o medo disso voltar a qualquer momento, porque não está controlado. Muitos ainda não entenderam o que é a gravidade de uma pandemia, de um vírus desse. Para vocês terem uma ideia, isso foi comentado aqui nas lives anteriores. Eu falei detalhadamente do que eu estou falando para vocês aqui, resumidamente. Wuhan, o laboratório de Wuhan, ele tem certificação 4 de segurança. Quem que faz a certificação do laboratório de Wuhan? A França. Os Estados Unidos fizeram por 3 anos. Os Estados Unidos visitavam o laboratório de Wuhan. Tem dinheiro americano lá no laboratório de Wuhan. O laboratório não é só chinês. Tem pesquisadores que iam para lá. Só que o que acontece? Como agora tem que inventar algum culpado, o culpado agora é o OMS. Não é? O culpado agora pelo Trump é a China. Mas ele nunca foi culpado. Quando ele disse que era só uma gripezinha, ele não foi culpado. Quando ele não controlou, como muitos outros estão fazendo também. Então, o que deveria ter havido? Deveria ter havido o controle. Deveriam ter se levado a sério o que os orientais fizeram. Usar máscara imediatamente. Ora, se o vírus se transmite pelo ar, se o vírus eu pego falando ou respirando, se o vírus é um fio de cabelo dividido por 300 mil, qual era a minha responsabilidade? Primeira coisa, é obrigatório usar máscara. É obrigatório usar máscara. É obrigatório o distanciamento social, é óbvio. Não temos que estar discutindo isso. A Universidade da China falou isso no final de dezembro. Nós temos que usar máscaras. O mundo tem que usar máscara. Então, por isso que o número
dos americanos encostou nisso, por negligência. Tá aí, ó. Vão chegar em 800 mil, e como eu fiz a previsão no começo, na primeira live que eu fiz, que muitos aqui chamaram, ah, professor, será que vai dar 1 milhão? Não, não vai dar 1 milhão não, nos Estados Unidos vai dar 2 milhões. Tá aí, ó. Vai dar 2 milhões. E o Brasil, como eu fiz a predição para vocês, está aqui, ó, 40.581. E se nós não controlarmos, se nós não fizermos testes urgentes e encararmos a coisa com muita seriedade, a gente vai ultrapassar a Rússia aqui, já até segunda-feira a gente ultrapassa, com 47 mil casos, e vamos encostar na China. E vamos ultrapassar da China como eu previ. Em 15 dias a gente ultrapassa a China em número de casos. Claro, nós não estamos controlando. Nós estamos indo para a rua, nós estamos fazendo passeata com carro importado para alertar as pessoas. Tem que ficar em casa, pessoal. Que é isso? Tem gente morrendo. Famílias estão enterrando. Ah, professor, na minha família ninguém foi infectado. Não, mas o médico que está lá, socorrendo, dando a vida por nós, o enfermeiro que está lá, a equipe que está lá, os profissionais que estão lá, estão morrendo. A família deles tem gente morrendo. Para salvar a sua, que você está na rua aí, ó. Atrás de conversa de político. Mais uma vez, vocês estão caindo em conversa de político. Vão escutar a ciência, vão escutar os especialistas. Tem que ficar em casa, tem que haver o distanciamento. Eu vou mostrar para vocês agora um depoimento e depois eu volto. Esse médico aqui, dentista em São Paulo, em Indaiatuba, Alexandre, ele perdeu a Isabel. Ouçam o depoimento dele. Isabel, ela morreu de Covid hoje, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Meu nome é Alexandre, eu sou dentista aqui há mais de 20 anos e a Isabel é minha prima. Dessas que eu escrevi, quero ler algumas coisas para vocês, escrevi bastante coisa porque ela merece esse depoimento. Ela era dessas primas que a gente adora ter em casa porque, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela fazia o melhor bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu já comi. E é uma pena que você não possa mais experimentar. Eu tenho uma história para te contar, a história dela, pois esse inimigo que alguns falam que é invisível, Covid-19, para nós ele mostrou as suas faces mais duras e brutais. Ele deixou de ser notícia de jornal, deixou de ser discussão em WhatsApp com meus colegas, coisas que a gente fica conflitando em grupos aí de WhatsApp, né? Para nós o Covid ele mostrou suas armas ferozes, ainda incompreendidas e mortais. A primeira morte por Covid-19 de Indaiatuba, num hospital de Indaiatuba, foi a da minha prima. Então, isso mexeu muito com a gente. Foi hoje, dia 18 de abril, às 5 horas da madrugada. Nós fomos acordados por essa notícia. A Isabel foi devastada antes de sucumbir. E por isso eu quero que você ouça essa história, a história dela. A Isabel tinha 52 anos, 3 filhos, marido. Era uma pessoa do bem, muito alegre e tranquila. Uma mulher brasileira, guerreira, daquelas que faz bolo em casa para completar a renda da família. E que ainda tem um dos filhos, professor de universidade, da USP. Bonito de se ver. Humilde, tinha energia de sobra a participar de todos os convites que fizemos. Sempre quando a gente convidava para vir em casa, ela vinha. E nos convidava também muitas vezes para ir na dela. Então era gente de casa. Festas, churrascos, cafés da tarde eram os preferidos. E ela sempre trazia seus bolos. E ela só saía só ia embora mesmo quando tinha seus frequentes compromissos com a sua igreja. Ela tinha lá um projeto que alimentava pessoas de rua. Um doce de pessoa. Não gostava de confusão de família.
E quando sempre começavam, ela sempre dizia: muita hora nessa calma, ou temos que ter carinho com as pessoas. Todos a admiravam por isso. Sabia também defender a sua família. Até deixou alguns familiares mais abastados, ricos, por amor. Parece conto de fadas, uma Cinderela ao contrário, aos avessos. Os bolos, eu já falei deles, muitas vezes foi o que colocou comida na mesa deles. Você teria conhecido um verdadeiro exemplo de uma mulher guerreira, uma verdadeira mãe brasileira e um ser humano incrível. Mas ela se foi. E ela foi internada no dia 29 de março, após breves sintomas com febre alta e falta de ar. Como o protocolo requeria, a Isabel foi direto para a ala de isolamento no mesmo dia e nós nunca mais a vimos. Soubemos hoje que uma das enfermeiras comentou: eu estou com muito medo desse lugar. Ela piorou depois de 3 dias, lutando para respirar já com a ajuda de cânulas. Ela foi entubada. Aí começou um longo pesadelo de mais de 18 dias. Isolada, sedada, picada, revirada, raio-x dia sim, dia não, troca de medicação e gasometrias. Foi um pavor constante. Acredito que nesses 18 dias de intubação a gente oramos por um milagre. Esteja viva amanhã umas 10 vezes. Quando não foram 2 vezes ao dia. Esperamos desesperados pelos boletins médicos, às 11 da manhã e às 9 da noite. Mais uma face do Covid. É um pânico constante, intermitente. 2 passos para frente pela manhã, Verdade. 20 passos para trás às noites. É e que isso. noites sombrias. Verdade, pessoal. Assistam um bom filme de epidemia, mas coloquem-se no lugar das pessoas que vão para os campos de isolamento e dos familiares que ficam. Multipliquem por 1000. Vocês terão uma certa ideia do que se passa, mas não saberão tudo. Ela usou tudo que a medicina tinha para oferecer. Medicamentos, UTI, equipe intensivista, nada funcionou. A Covid é uma doença desumana. Eu também tenho que agradecer aqui aos profissionais que fizeram muito além das suas competências, aos profissionais do AOC, daqui de Indaiatuba. Fizeram muito além mesmo. O nosso muito obrigado por vocês estarem ao lado dela, quando nós não pudemos estar. Soubemos que no momento que a chama dela apagou, muitos de vocês choraram. Então, vocês sabem quem estava aí do lado dela. Então, nosso muito obrigado por vocês terem ficado ao lado dela todo o tempo. E ela, ao menos, não estava sozinha, isolada da gente, mas com boas pessoas ao lado. Que Deus os proteja para continuar nessa árdua missão, que ela só está se iniciando. Força, meus amigos. Conhecemos essa penúltima face do feroz Covid. Nós não nos despedimos. Nós nunca mais a vimos. O último golpe é imaginar sendo embalada com seu caixão, lacrado, para que essa monstruosidade mostre a sua última face. Nós não abraçamos a quem amamos nesse crepúsculo. Nenhum filho de 15 anos merece ficar sem a mãe e não merece ficar sem se despedir dela.
Hoje nos revolta ver as pessoas sem máscaras nas ruas e ainda se encontrando em bares e afins. Não queira você passar por isso. Eu faço meu pedido, acreditem. O Covid-19 vai mostrar suas faces nos próximos dias, nos próximos meses. Cuidado. Você pode levá-lo para sua casa, ou você pode levar para a casa de alguém, de uma família, de uma mãe, de um pai, de um filho, esse miserável sofrimento. Faça a sua parte. Você sabe o que você precisa fazer. Todo mundo já sabe o que precisa fazer. Que Deus esteja conosco. Meu nome é Alexandre Viana Marvolo, eu sou dentista em Indaiatuba. Amém, viu? Obrigado, Alexandre. É duro, pessoal, é muito duro. Então é isso. Hoje nós, devido ao tempo, tá? Nós não vamos abrir espaço para muitas perguntas, porque a gente já está com um tempo bem escasso. Eu vou responder só 3, tá bom? Então vamos lá. Professor, o senhor vai abrir espaço hoje para falar sobre a parte de união estável ou casamento, algumas perguntas relacionadas à área do direito aqui, contratos jurídicos. Eu respondi isso nas lives anteriores, tá, pessoal? Com relação à pergunta aqui sobre casamento, união estável, eu vou responder bem rápido. O que acontece? Isso aí está previsto na nossa Constituição, tá? Lá no artigo 226, tem bem explicado, e no 1723 do Código Civil também. O casamento hoje ele é equiparado à união estável, tá? Existem pouquíssimas coisas que não prevê, mas o que eu posso antecipar para vocês é que houve uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental aí, número 132, lá no Rio. E também já houve uma ADI, 4.277, se não me falha a memória. E hoje existem 3 características que no direito a gente normalmente emprega em latim, tá? É a res, a tractus e a fama. O que é a res? É a vontade. Então a res é a vontade de constituir família. Se você não tem um documento de união estável, mas se houve uma necessidade de constituir família, uma vontade, melhor falando, é a res. Então, para que haja a caracterização da união estável, precisaria ter a res, que é a vontade, a tractus, que é a união duradoura. Ou seja, tem que haver uma união duradoura. E tem que haver a fama. O que é a fama? Seria aí que essa união estável, ela seja notória. O que significa isso, professor? Outras pessoas têm que saber dessa união estável. Ela tem que ser visível, notória. Então, o que caracteriza a união estável hoje aqui, na pergunta que ele fez? É a quantidade de dias em que você fica com o namorado? Não. Não é isso. É a res, a tractus e a fama, tá? Res, a vontade. Tem que haver uma vontade de constituição familiar. Tractus, tem que haver... Essa união tem que ter sido duradoura com o tempo. E a fama, não existe um prazo definido, tá? E a fama seria que essa união seja notória. Isso constitui uma família em união estável, tá? E a outra pergunta que fizeram é se a união estável seria... Se existe casamento e união estável para união de gays. Sim, aqui a gente fala no direito casais homoafetivos, tá? Então, o caso do hétero, que é o casamento tradicional, e para o casal homoafetivo, tá? Existe essa equiparação que foi feita aí, tem norma do CNJ aí, para os cartórios reconhecerem, tá? E existem os 2 institutos no direito, tanto o casamento como a união estável. Existem algumas outras particularidades aí, eu citaria aí algumas questões aí como estado protetivo, estado interventor. Aí eu pediria para que vocês lessem um pouco aí alguns doutrinadores alemães aí como Roland Barthes ou Eduardo Leite aqui no Brasil, e o oposto, né, a visão da Maria Berenice Dias e do Rolf Madaleno aí.
Isso aí são assuntos um pouco mais... tem que ser tratados em uma live específica aí, porque a gente teria que estar falando agora aí de contrato de namoro, né? Que é uma coisa mais vigente, né? Existem alguns impedimentos matrimoniais aí, que a gente fala hoje, que é a união paralela, efeitos existenciais aí nessa relação, efeitos patrimoniais, consequências disso, né? A parte de pensão alimentícia, pagar alimentos, né? Existem outras responsabilidades, não, vocês estão muito preocupados com os direitos aí, mas tem responsabilidades envolvidas no meio aí também, tá? A visão aí do cônjuge hoje, né? Mas, em suma, em relação à pergunta que foi feita, existe um pouco de antítese aí, tá? Liberdade e antítese. A liberdade é a antítese da privação, ou seja, nesse momento, e existem outras variações aí, tá? Desses tipos de casamentos. Existe o casamento que a gente chama de culpativo, né? Nulo culpativo, né? O que é o nulo culpativo? É aquele casamento que tem que ser feito às pressas, né? O paciente está ali morrendo no hospital e tal, e necessita casar naquele momento ali, não tem tempo de fazer todo um procedimento formal. Ok? Mas isso é um caso para a gente estar falando em uma live específica sobre isso, tá? E eu vou estar detalhando com vocês sim, com certeza. Professor, fala para mim sobre conceitos da República de Platão. Falei na live anterior. É só pegar lá que você vai dar uma olhadinha lá que tem lá, tá bom? Outra pergunta relacionada à estatística. Se eu poderia mostrar a estatística? Sim, mostramos. Fiz a predição. Vamos lá para a predição de hoje. Anotem aí, ó. Brasil e Rússia vão ultrapassar a China em uma semana, ok? Mais uma predição nossa aí que, infelizmente, não gostaríamos, mas é o que tudo indica que vai acontecer. Tá tendo muitos casos na Rússia também. Eu peguei o relatório hoje estatístico da Rússia, dei uma olhada aqui. Além da Rússia, Turquia, citei para vocês. Estados Unidos continua com o maior número de casos e vai continuar crescendo. A situação nos Estados Unidos é muito séria. Nesse momento não teriam que estar discutindo reabertura de economia, nada disso agora, porque o momento ainda é muito perigoso. Para vocês terem uma ideia, na Coreia do Sul, tá aqui, ó, nós tivemos 100 casos ontem de pacientes que já tinham sido curados, ou seja, o cidadão era assintomático, foi para o estado suspeito, foi para o estado contaminado, foi para o estado detectado, passou pelo tratamento, se curou inicialmente da Covid-19 e agora voltou a apresentar sintomas. Então daí vocês têm uma ideia como o assunto é muito perigoso, o assunto ainda é muito novo para a ciência. Ainda está se estudando isso, não tem verdades absolutas ainda, não tem notícias boas para se dar, como as pessoas gostariam de ouvir. E é aquilo que a gente sempre comenta nas lives aqui, né? Eu vou falar o que está acontecendo, nem sempre é o que você gostaria de ouvir, e nem o que a gente gostaria de transmitir. Mas nós temos que falar a verdade, é isso, é muito perigoso. Foi por isso que a gente alertou para vocês, porque a gente viu isso lá na China. Então, nós não temos que estar, nesse momento, fazendo esse tipo de discussão. Se tem que ir para a rua, se não tem que ir para a rua, não tem, pessoal. É muito perigoso. Professor, eu não tenho como. Então vai, rapidinho, volta. Pelo amor de Deus, usa máscara, mas não brinca com a vida. Vocês estão vendo depoimentos aí, pessoas morrendo. A situação é muito séria, não brinquem. Isso não é brincadeira, está matando muita gente. Os Estados Unidos vai para 800 mil casos. São Paulo está indo para 20 mil casos, só São Paulo. Nós estamos indo para 50 mil. Isso aqui considerando notificação oficial. A gente sabe que no Brasil está tendo subnotificações. Eu mostrei para vocês aqui, comprovei. Nós não testamos nem 2% da população. Nós agora que estamos em 63 mil testes. Os Estados Unidos já fez 4 milhões. Isso vai ficar muito pior. Então tem que dar atenção sim, tem que se preocupar sim. Se você for olhar aqui, ó, nesse momento, vamos pegar a situação do Brasil aqui. Isso aqui é gráfico estatístico da Unicamp, desculpa, da USP. Da USP, agora, nesse momento, tá aí, ó. Olha a curva de crescimento como nós estamos. Tá? E aqui embaixo a curva de confirmados, casos confirmados. E aí o pessoal manda aqui, botaram aqui na live agora, professor, a Espanha só morreu 450 hoje, estão diminuindo. E aí? O que tem para se comemorar nisso? Tem 450 que morreu, gente. Onde é que vocês estão pensando em quê? Nós temos que estar preocupados. Ontem morreram 700, hoje morreu 450. Para mim continua a mesma gravidade.
Isso não é só estatística não, tem efeito humano, pessoas estão morrendo. Então, pelo amor de Deus, fique em casa, tá? Fique em casa, convença seus familiares a ficarem em casa. Ok? Então é isso. Pessoal que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Você que é recorrente aqui no nosso canal, muito obrigado também. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje. Eu também estou com um familiar com suspeita. A situação não está fácil para ninguém. Muitas e muitas famílias que estão aqui com a gente, que têm mandado casos aqui, estão com casos suspeitos. Tem gente em um hospital. Pessoal, é muito grave. Inscrevam-se no canal aqui. É a única coisa que eu peço para vocês. Dá um cliquezinho se você gostou, assista as outras lives, comenta com seus amigos. A gente precisa conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Aqui a gente não ganha nada, o canal não é monetizado, não tem nada disso. A gente faz para salvar vidas, como foi feito desde o começo. A minha única intenção aqui é salvar vidas. E se eu salvar a sua vida e a vida da sua família, e a vida do próximo, do meu irmão, do próximo, tá? Eu estou satisfeito. É só isso que a gente quer. Nós somos pais de família, como muitos de vocês que estão aqui. A nossa única intenção verdadeira é essa, é salvar vidas. É fazer o que o Alexandre, dentista, acabou de mostrar aí. Tá? É mostrar para vocês a realidade do que a gente está vivendo. Então não caia nessa conversa de político. Ah, vem para a rua, não sei o quê. Não, não vai, não. Eu quero ver você vivo. Porque eu vi isso lá na China como foi. E a partir do momento que os chineses encararam com a seriedade que precisava, eles salvaram milhões. Hoje a China não era para estar com 82 mil contaminados. Com uma população de 1 bilhão e 600 mil, a China era para estar hoje com 5 milhões de contaminados. E eles fizeram a maior operação da história, porque eles deram atenção naquele momento. Eles erraram na origem do vírus, mas eles acertaram no momento da prevenção. E agora o que se discute é o momento da prevenção. Não interessa mais discutir a origem, isso não vai levar a nada, não vai salvar vida. O que vai salvar vidas agora é a prevenção. Então, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que usar máscara. Se você não usar máscara, você vai se contaminar, você vai trazer para dentro da sua casa e vai contaminar os outros na rua. Você sabe que só pode sair em último caso. Então, nem todo mundo pode ficar em casa, eu compreendo. Mas aqueles que tiverem que sair, pelo amor de Deus, vai e volta. E lembra disso. Você pega respirando ou falando, vem pela sola do seu sapato. É um fio de cabelo seu dividido por 300 mil. É o microdoplet que a gente chama. É uma partícula invisível. Qualquer lugar você pode pegar. Então, dê muita atenção. Dê atenção à sua vida, dê atenção à vida dos seus familiares, para que você não tenha que chorar como muitos estão chorando, para que você não congestione os hospitais como muitos estão congestionando. E vão ficar lá e não vai ter como ser atendido porque não tem respirador para todo mundo. E o Covid-19, ele deixa você com a respiração súbita. Sua oxigenação é saturada. Vocês já sabem de tudo isso, já falei tudo isso para vocês nas lives anteriores. Então, pelo amor de Deus, fique em casa, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com o seu próximo, mas vamos salvar vidas. Me ajude a salvar vidas. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.